Olá, pessoal! Estou hoje aqui com uma pessoa muito especial do meu lado, que é a Andressa Bortolasso, que faz um trabalho com sintonia de mãe, um trabalho com a maternidade, com as mamães aí que estão com os bebês bem fresquinhos, né, Andressa? E que, nossa, ela faz a diferença no mundo. Ela sentiu o chamado para fazer esse trabalho e com certeza ela está vivendo, cumprindo seus acordos espirituais, realizando esse trabalho que já alcança com certeza pessoas de muito longe, né? Mas antes de ela começar a falar, eu quero deixar ela se apresentar para vocês, contar um pouquinho da sua história, como tudo isso começou, da onde você é, para essa galera que está me acompanhando. Meu nome é Andressa, então, eu sou odontopediatra, eu sou mãe de 2 meninos, o Felipe e o Pedro. E dentro da minha profissão de odontologia, eu senti muito essa necessidade de ajudar as mães nessa parte em relação ao contato com o filho e a amamentação. Porque eu percebi, Aline, que as crianças que iam lá para o meu consultório, elas tinham muitos problemas de arcada dentária, de desenvolvimento facial por falta de amamentação. Então, nessa época, foi nisso que eu prestei atenção, porque eu sentia que era importante a amamentação por conta do desenvolvimento facial, já que eu era dentista de criança, né? Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo e fui tendo essa clareza de entender o porquê que eu estava envolvida com a amamentação. Hoje, eu entendo que a amamentação é uma maneira da gente receber essas crianças melhor nesse mundo, né? É como se a gente estivesse dizendo, sejam bem-vindas. Porque eu acho que a forma que a gente está recebendo essas crianças, ela não está adequada. E é por isso que a gente tem tantos problemas, né? Muitas vezes até na infância que já se afloram, como depressão, hiperatividade. Muitas crianças já pequenininhas, já tomando medicamentos controlados. E hoje eu consegui entender isso como minha missão, meu propósito de vida. Mas isso, claro, trilhei um caminho todo, né, para chegar a entender qual seria a essência do meu trabalho. No início eu fazia realmente pensando na estrutura bucal, né? Mas agora eu entendo que é muito mais além disso. E eu entendo que eu sou um instrumento realmente para ajudar com que essas crianças venham para esse mundo de uma forma melhor, mais humana, mais calorosa, né, mais amorosa, né? Então, esse é o meu trabalho. E eu desenvolvo esse trabalho com gestantes e ajudando aí nos primeiros cuidados com os bebês, né? Desde essa parte de amamentação. E o que a gente trabalha bastante também é esse vínculo, né? Por isso, sintonia de mãe. Perfeito. Essa sintonia com a criança que está chegando, né? Esse reconhecimento, né, dessa criança. E quando a gente percebe, quando essa conexão está sendo bem estabelecida entre mãe e o bebê, tudo flui muito melhor. A gente tem um pós-parto muito tranquilo, né? Não tem aquela sensação da mãe ficar perdida, né? De não saber o que fazer e o bebê chora e todo mundo se desespera e acaba assim recorrendo a fórmulas infantis, porque hoje em dia, assim como a gente tem a indústria farmacêutica, né, com os remédios e tudo, a gente também tem um marketing muito forte das indústrias de leites artificiais para os bebês. E eu nunca consegui entender que um leite artificial seria mais importante do que um leite humano para uma criança no início da vida. Então, foi assim que eu comecei esse trabalho e é isso que eu desenvolvo aí com as mamães. E quais são as maiores dificuldades assim, que tu percebeu para te assumir esse trabalho contigo, com as pessoas ao seu redor, tua família? Como foi isso? A própria amamentação, ela passou por um período assim de esquecimento, né? Então eu falo que a gente perdeu realmente o nosso instinto de amamentar, de maternar até, né? Por conta da nossa rotina corrida, de coisas que a gente tem que fazer com pressa. E a amamentação, ela é uma coisa que você não tem como fazer com pressa, né? Então é um resgate daquilo que ficou perdido lá atrás, né? Assim como a gente está tendo todo um resgate também em questão da alimentação, que a gente percebe muito hoje em dia, que as pessoas estão mais atentas a isso, no que estão comendo, na amamentação também. Então, é esse resgate que realmente a gente vem buscar. Mas, quando eu comecei esse trabalho, mais ou menos uns 16 anos atrás, logo que eu me formei na odontologia, eu já parti para esse lado de atender crianças e já comecei esse trabalho
E como é que eu fiz? Eu montei um curso para gestantes na minha cidade. Eu moro numa cidade pequena, no interior de São Paulo. E o que aconteceu? Eu fazia, né, o que estava ao meu alcance para chamar as pessoas, mas eu percebi que as pessoas não estavam assim atentas a isso. Então, a gente montava toda uma estrutura de um curso e, na hora, tinham pouquíssimas pessoas ali. Na verdade, hoje eu entendo por que isso acontecia, porque eu não estava aberta para isso, né? Eu sentia o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como fazer, né? Eu não tinha ainda essa clareza, né, do que eu precisava fazer. E eu quase desisti. Chegou um momento que a minha irmã engravidou e teve o bebê dela. E aí eu lembro que eu cheguei muito bem. Eu cheguei para minha mãe e eu falei: mãe, esse é o último curso de gestante que eu vou dar, porque a minha irmã estava inscrita no curso. E depois disso eu não vou fazer mais, porque eu acho que as pessoas não querem isso. Nossa. E aí a minha mãe: imagina, não é assim, você tem que fazer um trabalho tão bonito, quantas pessoas você já ajudou? Eu não, acho que as pessoas não querem isso. Acho que isso aí já se perdeu, já foi a amamentação, já é uma coisa que ficou no passado e já não tem mais jeito. E dei como se fosse o último curso. Mas aí, com todo o trabalho que a gente vem fazendo e tudo, eu acabei descobrindo que era somente a maneira que eu tinha que mudar. Né? A essência era a mesma, o propósito não mudou, mas a maneira de fazer essa linguagem para que chegasse às pessoas, e principalmente eu acredito que isso partiu de dentro para fora. A partir do momento que eu acreditei no meu propósito, as pessoas me entendiam muito melhor, as oportunidades começaram a surgir, né? E tudo começou a fluir, sem eu precisar fazer esforço, porque antes eu ia nos consultórios médicos, entregando folhetinhos do curso. Era um esforço muito grande, físico, um esforço energético, né, psicológico até. E depois, quando tudo se abriu, eu não tive mais isso. Né? O que eu precisava estava ali comigo, vinha até mim, sem eu precisar... ter esse desgaste mesmo, realmente, como eu tinha. Então, olhando assim, né, do momento que eu comecei e nesse panorama de agora, é totalmente diferente. E isso, assim, olhando para trás, é uma gratidão, né, por todo esse caminho que foi traçado, né, tão bem. E essa gratidão por realmente acreditar, ter descoberto isso, ter escutado realmente esse chamado, ter entendido, né? Porque eu acho que a compreensão que ajuda tudo isso, né, Aline? Com certeza. Com certeza. E deve ter cada história para contar, porque o teu trabalho ele entra direto no seio familiar, na questão de fazer a diferença, porque eu fico imaginando um pai e uma mãe desesperado, principalmente uma mãe desesperada por não estar conseguindo fazer o processo de amamentação direitinho. Nossa, qual é o caso mais delicado assim que você pegou? Assim, ela está enchendo os olhos de lágrima aqui só de falar. A pessoa deve passar um filmezinho na cabeça dela, viu? Porque deve ter cada história linda para te contar. Conta uma para nós. Aline, quando eu comecei realmente a trabalhar com amamentação, eu trabalhava assim com a parte técnica. Então, eu aprendi todo o manejo da amamentação, como é que faz para o bebê pegar, fazer uma pega perfeita, como é que tira leite, como é que faz a ordenha, como é que armazena esse leite para você dar em algum momento para o bebê, tudo isso. Mas eu via que em alguns casos não dava certo. Mesmo sabendo, mesmo aplicando toda a técnica direitinho. E aí eu pensava, nossa, mas o que aconteceu? Ela fez o curso comigo, ela sabe como fazer, e por que não dá certo? Foi nesse momento que eu não era mãe ainda, nessa fase, e eu achava que as mulheres elas não queriam amamentar. Simplesmente elas não tinham vontade, era falta de vontade, eu achava que era falta de vontade. Mas eu lembro, assim, um caso especial mesmo, que na época eu trabalhava na Pastoral da Criança, porque eu procurei a prática na Pastoral da Criança, porque eu tinha, né, muitas famílias que eu poderia alcançar. E eu fui chamada para atender uma mãe na casa dela, e quando eu cheguei, eu vi, assim, aquela mãe sentada na poltroninha, eu vi de longe, ela com um bebezinho, assim, no peito, e mordendo uma fraldinha, aquelas fraldinhas de bebê, sabe? E chorando.
E aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu achei super estranho, assim, essa atitude, né? Aquela cena, né? Me marcou aquela cena. E aí, quando eu fui me aproximando, eu vi que ela estava, assim, com a mama sangrando, mesmo assim, dando mamar para o filho. E naquele exato momento caiu uma ficha, eu falei, não, as mães não amamentam porque não querem, mas porque não podem. Porque elas querem. Porque para uma mãe estar naquele estado de dor, porque a dor de fissura mamária é uma dor muito forte, porque é uma inervação, né? A nossa mama tem muito... assim, essa parte de sensibilidade, né, muito grande. Então, ela estava assim, transpondo todos os limites dela para fazer aquilo que ela achava melhor, que era para o filho, né? E naquele momento eu entendi. E aí eu fui buscar outras coisas além da técnica, que foi realmente cuidar dessa mãe no sentido físico, emocional, mental, espiritual, para que ela pudesse estar pronta para se conectar com aquele ser que chegou ali para ela, né, e para que tudo ficasse mais tranquilo e fluísse muito melhor. Então, esse caso, eu me lembro até o nome dessa mãe, era Rosana, o nome dela, foi realmente um caso que me marcou muito, porque eu entendi naquele momento o que precisava ser feito e por que estava sendo... por que a amamentação não dava certo? Por que estava dando tão errado? Então, nós temos muito que agradecer essa mãe Rosana, né? Porque ali acho que foi o ponto da virada. Sim, foi. Ali foi o ponto da virada para você entender a importância do seu trabalho e o quanto que você tem essa capacidade de trazer esse alívio para uma mãe poder cumprir esse papel dela como mãe da melhor maneira possível. O que aconteceu depois disso que você jamais imaginaria acontecer por estar assumindo esse propósito, que é um acordo espiritual teu, que tu está levando isso adiante com esse trabalho de sintonia de mãe? Então, o que aconteceu de que nem imaginou que pudesse acontecer? O que aconteceu assim de mais importante, Aline, foi assim uma paz interior, uma sensação de plenitude, sabe? De que eu estou fazendo aqui na Terra o que eu vim para fazer. Então, eu brinco assim que isso não é trabalho, porque eu não me canso de fazer isso. A gente faz com prazer. A cada mãe que dá ali o seu depoimento, o seu relato da transformação que aconteceu na família dela, de como o bebê está crescendo, está engordando só com leite de peito, quanto essa conexão, elas colocam umas fotos lá no nosso grupo, né, que a gente tem um grupo secreto do Facebook, o bebezinho de olho mamando, com o olhar ligado na mãe, os olhares se cruzando, sabe? Então, isso, para mim, é o maior presente que eu poderia ganhar nessa vida, né? Aquela sensação assim, de eu chegar no momento, no final da minha vida, e poder dizer gratidão por eu ter conseguido fazer tudo o que eu precisava fazer. Então, é essa sensação que eu tenho. Antes, eu tinha assim, aquela sensação de que eu sempre poderia fazer mais, de que nunca estava bom. E eu tinha muito também, Aline, você deve entender bem disso, e saber por que também disso, mas eu tinha a sensação de que eu não estava nunca num lugar certo. Eu poderia estar numa festa, uma festa maravilhosa, com tudo que qualquer pessoa diria, nossa, eu queria estar ali. E eu não estava feliz. Dentro de mim, eu não me sentia realizada, eu não me sentia feliz, eu não conseguia aproveitar os momentos, pequenos momentos. E essa transformação que aconteceu foi exatamente isso. Foi essa sensação de que agora eu estou aqui com você, é onde eu tinha que estar. Perfeito. E isso muda tudo, né? Isso muda tudo, o sentido da vida muda, a conexão com Deus, né? Com algo maior, é muito diferente, isso facilita nosso dia a dia também, porque eu tenho família, tenho a clínica, tenho esse trabalho, né, no mundo online. Ainda faço pós-graduação, os estudos também, né? Então, isso dá uma força muito grande para continuar, muito grande mesmo. E naquele momento que eu pensei em desistir, eu não ia ficar bem. Sabe? Com certeza, hoje eu penso, alguma coisa ia acontecer comigo, ou eu ia ter uma doença, sabe? Alguma coisa ia acontecer. Porque a partir do momento que você entende os seus acordos, você não consegue mais voltar para trás.
né? Então, eu realmente não consegui, fui procurando outros meios, mas eu agradeço muito por ter tido realmente essa clareza, porque se eu não tivesse, eu não sei o que, né? Não sei o que seria de mim hoje. Talvez eu não estaria aqui, né, falando com você. Provavelmente não. Gente, essa é a Andressa Bortolazzo, uma pessoa que faz a diferença no mundo, que está aí vivendo os seus acordos espirituais, transformando vidas, transformando não só apenas vidas, mas famílias inteiras com esse trabalho. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, que é a mamãe, que está vivendo esses dilemas que você falou, desse um alento, alguma coisa que tu sentisse com o teu coração para a gente encerrar essa entrevista. Para as mamães, é assim, acreditem na sua capacidade, né, de amamentar o seu filho e de você ser aquela mãe que você deseja ser. Porque, às vezes, a gente é aquela mãe que os outros querem que a gente seja, né? A gente não quer dar chupeta para o bebê, mas, não, aí chega a pressão da avó, a pressão dos próprios profissionais de saúde, né? Sim. E aí você acaba cedendo porque você não sabe o caminho, você não se preparou para isso. Eu percebo que as mães, elas preparam o enxoval, o quartinho do bebê, sessões de fotos, mas elas não se preparam para a maternidade, né? Então, se a gente estiver preparada integralmente, né, nesse equilíbrio, conectada com a maternidade, tudo vai se fluir bem, o quartinho dá certo, o enxoval dá tudo certo, você encontra o que você precisa, você amamenta como você deseja. Eu sou a favor, assim, de uma maternidade muito livre. Eu acho que a gente tem que sentir, né, para realmente depois praticar a maternidade. Então, não tem certo, não tem errado, tem o que você deseja, ser mãe do seu jeito. E procure isso, né? A mensagem que eu dou é exatamente isso. Confie nessa capacidade, procure isso, porque é possível. É possível. E não aceite, né, um não dessa forma. Não, você não tem capacidade de amamentar, você precisa dar um leite artificial, porque você não tem leite. Né? A porcentagem de mães com problemas de falta de leite é mínima. Olha. Menos de 1%, que é um problema real. E, hoje em dia, grande maioria dos bebês, mais de 50% dos bebês, já entram na fórmula infantil logo nos primeiros dias de vida, né? Então, acredite na sua capacidade. Eu acho que isso é o mais importante. Porque, às vezes, a gente acha que está na mão dos outros, né? Eu não tenho leite, então eu não tenho o que fazer, vamos dar o leite artificial. Não, tem sim. Normalmente é erro de técnica, essa conexão que precisa ser estabelecida, e aí a gente consegue resultados. E curtir esse pós-parto, né? Que ele pode ser mágico ou trágico, né? E aí há uma escolha, já que você sabe agora disso, que existe essa possibilidade, né? Realmente é uma escolha mesmo. E, Andressa, para a mamãe que está vivendo essa situação, como que ela pode te encontrar? Tem algum e-mail, algum site que ela pudesse entrar em contato contigo? Tenho andressa@sintoniademãe.com.br. Deixo aqui meu contato, qualquer dúvida, estou à disposição. E tem também a página no Facebook, a fanpage, que é Sintonia de Mãe. Isso aí. Quero agradecer a tua disposição, porque nós estamos aqui no evento da Fitoenergética e ela veio daqui para nós essa super entrevista, para você compartilhar um pouco do trabalho, dos desafios que ela viveu, para poder encontrar os seus acordos espirituais, assumir eles e estar transformando famílias inteiras, com esse brilho no olho que ela está aqui do meu lado, falando com uma emoção que é de arrepiar. Espero que você tenha gostado, porque para mim foi muito especial. Muito obrigada. Até nosso próximo domingo dos Acordos Espirituais. Pode aplaudir? Pode, foi 10. Tá bom? Não, bom é bonitinha, foi excelente. Qual que é o jeito dessa?